Excelente noite, meu povo! Mais um grande simulado, reta final, concurso TSE unificado. Já estamos chegando na metade, meu povo, simulado número 3. Hora de comemorar, porque você está aqui comigo, você está forte, você está mantendo o ritmo. E manter o ritmo, estar em movimento nessa reta final é muito importante para a sua autoconfiança. Então, você que já está chegando, já deixa o seu like, a sua curtida neste simulado. Já se inscreve no canal e ativa as notificações. Vamos juntos! Reta final, eita de acho! Vamos que vamos, e vamos de logo para a gente não perder tempo para a questão de número 1. Lembrando que nos comentários está já disponível o simulado, tá certo? Já se liga neste ponto, fechado? Beleza? Grande abraço, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos trazer aqui de logo a questão de número 1. Olha só, vamos ver o que é que nos espera nesta questão. De fato, nós estamos diante do método AV4.4, a maratona de simulados. Nós estamos falando da linha do CESP, SEBRASP, com o professor Alan Vinícius, sendo o simulado de hoje, simulado de número 3, um simulado de direito constitucional. Importante frisarmos ainda que faremos a linha da resolução de uma forma sequenciada, fechado? Então, qualquer tipo de dúvida que você tenha, no 71993811035, manda para mim, tá certo? Que eu posso esclarecer. A galera vem usando bastante essa ferramenta, show de bola. Fico feliz demais em poder ajudar, inclusive agradecer a todas as manifestações de carinho por mais esse grande projeto na reta final do concurso do TSE Unificado. Vamos trazer aqui, para que você já esteja 100% conectado comigo, vamos trazer aqui a resolução da primeira questão relativa ao nosso simulado de hoje, tá certo? Então, quando eu falo especificamente da primeira questão, o que é que a gente precisa vislumbrar, o que é que a gente precisa ter em mente para que a gente efetivamente não perca uma questão, para que a gente já chegue 100% aqui já direcionado, já sabendo o que vai fazer aí no momento da questão. Fechou? Massa, massa, massa. Então vamos vislumbrar, vamos observar de logo aqui as nossas questões. Então, quando eu trago esse cenário, o que é que a gente vai observar? Deixa eu trazer já aqui para você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão bem bacana. Pronto, tudo certinho agora. A questão de número 1. Lembrando que todas as questões que eu vou fazer são questões da CESP, SEBRASP, fechado? Olha só. Julgue o próximo item relativos às atribuições do presidente da República. Eu chamo a atenção que no CESP SEBRASP atual, a gente vai ter cerca de, das questões que a gente tem, cerca de, eu vou dizer, cerca de 80 a 90% são questões de atribuições do presidente da República, quando eu me refiro ao Poder Executivo, claro. Tá certo? Então, atenção total no artigo 84 da Constituição Federal. O seu raciocínio ele precisa ser bem focado neste sentido. É competência privativa do presidente da República conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessária, dos órgãos instituídos em lei, podendo tal atribuição ser delegada ao Defensor Público Geral Federal. Gente, pegou uma questão dessa,
tem que seguir toda a linha do nosso padrão de resolução. E o padrão de resolução é identificar o que, professor? É identificar a disciplina, é identificar o tema, é identificar o subtema. Esse é o primeiro passo. A gente vai fazer isso na primeira questão e nas próximas você segue desta maneira, combinado? Então, disciplina, direito constitucional, disciplina direito constitucional. O tema que a gente está tratando envolve o poder executivo. E dentro da linha do poder executivo, nós temos as atribuições. Falar em atribuições é o mesmo que falar em competências. Atribuições e competências dá no mesmo, tá certo? Então se liga neste ponto. Atribuições e competências dá no mesmo, então se liga nisso, tá? Quando eu falo desse ponto, a gente, de fato, tem o artigo 84, inciso 12, que envolve como atribuição do presidente da República conceder indulto e comutar penas. Quando eu falo da concessão de indulto, tem que estar claro que isso tem a ver com a extinção da punibilidade, essa concessão de indulto. Daqui eu tenho dois pontos importantes. Primeiro ponto é que conceder indulto e comutar penas tem uma linha atrelada a um requisito, se for o caso. Por isso que a gente vai dizer se necessário. Então, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Isso está no artigo 84, lá no seu inciso 12. Então, nós já temos esta previsão na Constituição. Aqui, a banca ela pode inovar perguntando o seguinte, perguntando os tipos de crimes. É importante que existem, atenção, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Atenção, porque eu não falei, veja, indulto. Eu usei o termo graça. E você vai precisar saber que graça é um indulto individual. Então, quando eu falo de crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, você vai precisar saber que esses crimes aqui não podem ser indultados pelo presidente da República. E aí a gente vai falar em T, 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 H, ou como eu brinco, na era da informática, HTTT. É o T de terrorismo, T de terrorismo. O T é o T de tortura. É o T de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. A gente sabe que a palavra tráfico já dá essa ideia de ilicitude. Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. E nós temos ainda a figurinha relacionada aos crimes hediondos. Existe uma lei para definir o que é que se encaixa
o que é que se enquadra como crime hediondo. Existe a lei dos crimes hediondos, tá certo? Beleza? Quem é que responde? Os autores, os executores, né? Os mandantes e aqueles que poderiam evitar o crime e que se omitiram. Todo mundo entra nessa linha. Esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção é quem pode receber a delegação do presidente da República para especificamente esta concessão do indulto ou da comutação de penas. Então, nós temos as autoridades que podem receber a delegação. Quais são elas? Nós temos os ministros de Estado. Então, aqui, ministros de Estado, se ele falar genericamente, ok. Mas se não falar, tem que ter pertinência temática. Tem que ser uma linha atrelada ao ministério. Então, não pode ser aqui o ministro da Saúde, por exemplo, a fazer. Tá certo? Então, pertinência temática tem que ser, neste caso aqui, em termos especificamente da concessão de indulto, é o ministro da Justiça. Eu estou colocando um asterisco para você entender que eu posso ter outras atribuições, né, delegáveis do presidente, como existem, e aí não é só o ministro da Justiça, estou falando nesse caso do indulto. 2, nós temos a linha relacionada ao Procurador-Geral da República, que é o PGR, sendo ele o chefe do Ministério Público da União. Ele é o chefe do MPU. Além disso, nós temos o Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União, a gente chama de AGU, ele é o chefe da AGU. Chefe da Advocacia Geral da União. Eu sempre cito um caso em que uma aluna estava assistindo uma aula minha presencial, ela estava de cabeça baixa, ela levantou a cabeça e perguntou: quem é esse AGU? Aí acabou ficando, eu brinco, que é o AGU. Quando eu falar do AGU, você já sabe que eu estou falando do Advogado-Geral da União. Note que nós não temos a previsão do defensor público geral federal, que seria o chefe da Defensoria Pública da União. Nós não temos. Ou é MPU ou é AGU. Então, é da competência privativa do presidente conceder indulto? Não tenha dúvida que sim. Como está apenas? Sim. É com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos eleitos? Sim. Podendo a tal atribuição ser delegada? Sim. Mas não é o defensor público geral. Então, por isso, a questão de número 1 é uma questão errada. Rapaz, gerou uma confusão, viu? Na hora eu estava olhando especificamente o chat, uma resposta, e aí a resposta lá do simulado 1 na questão 4 fez uma confusão retada, porque eu coloquei como falsa e na hora de marcar acabei marcando errado. Lá no simulado 1 foi a questão 4. Se liga nesse ponto, tá certo, gente? Corrige lá o gabarito, eu até coloquei na descrição do simulado 1 que o gabarito está lá como errado e eu acabei colocando como certo. Foi aquela questão da competência exclusiva do Congresso Nacional. Deixa eu falar aqui no 3, porque o simulado de ontem foi de administrativo, então, para não confundir, estou falando agora, porque o simulado 1 foi de constitucional também. Então, se liga nesse ponto, tá bom? Eu corrigi já esse aspecto. A galera deve estar dizendo assim: ah, bem que eu vi, bem que eu vi. Isso aí. Mas gratidão por todas as mensagens de carinho, a galera querendo me ajudar, professor, você se confundiu, fala. Show de bola. Então, questão errada. Show de bola? Massa, gente. Vamos seguir, vamos seguir. A galera falou: "Não, uma pena que tá sendo curtinho". É para a gente poder fazer todos os dias aí. Show de bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Para ficar algo bacana aí de todo santo dia. Vamos nessa. Essa foi a questão de número 1.
Vamos para 2. Quando a gente pega a questão de número 2, a gente precisa olhar alguns detalhes. A galera está me perguntando, professor, e o simulado de hoje vai ficar com a reprise disponível? Qual é a nossa missão? A quantidade de presentes, a quantidade da galera que está ao vivo, precisa ser igual à quantidade de likes, tá? A quantidade de curtidas. Por quê? Porque você está evidenciando para mim que a aula fez sentido para você, que teve impacto na sua preparação. Então, se você efetivamente está com impacto, ó, efetivamente curte essa aula, fechado? Massa. Vamos observar aqui a questão de número 2, para a gente visualizar qual é o aspecto importante para a gente aqui agora. Então, quando a gente pega especificamente a questão de número 2, o que é que a gente deve olhar, o que é que a gente deve analisar? Essa questão relativa a essas competências do presidente, elas são muito importantes de você saber quais que são delegáveis, quais que não são. E é sobre exatamente essa linha que vem a questão de número 2. Então, quando a gente fala dessa questão, olha o que vem para a nossa análise. Vou só fazer os ajustes aqui para a gente visualizar como é que vem aí a questão. No que se refere às atribuições do presidente, à fiscalização contábil, financeira e orçamentária e ao processo legislativo no âmbito do Poder Legislativo, bem como as funções essenciais da Justiça, julgue o item seguinte. É ato indelegável e de competência privativa do presidente da República dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa e nem a criação ou extinção de órgãos públicos. A gente vai precisar dividir o item em 2 aqui. Primeiro, analisar essa competência do presidente. Então, de fato, nós estamos falando do artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, que se atrela a um poder chamado de poder regulamentar. Poder regulamentar poderia vir como matéria de direito administrativo. Então, esse ponto ele é tão importante que ele aparece em constitucional e em administrativo, tá? Então, nessa linha, compete ao presidente da República. Olha o que o presidente da República vai fazer: dispor, mediante decreto, sobre. Dispor mediante decreto sobre o quê, professor? Organização e funcionamento da administração pública federal, quando quando não implicar. Quando não implicar aumento de despesa, quando não implicar criação de órgãos públicos e quando não implicar extinção de órgãos públicos. Então, são 3 coisas. É o que está descrito, inclusive, na questão. A gente pode, inclusive, colocar o item 2. Dispor mediante decreto sobre extinção de funções ou cargos públicos. Com qual ressalva?
Com a caneta mais brega que você tiver. Quando vai. Nossa, vai ter que lembrar isso na hora da prova. Vai ter que lembrar essa brincadeira. Quando vagos, vai ter que estar escrito esse vago na hora da prova. Ah, não, mas não estava escrito e eu deduzi. Não pode deduzir, Dias, tem que estar escrito. Entendeu? Tem que estar. Então vamos ler daqui para cá, ó. É de competência privativa do presidente da República. Vamos primeiro para a competência. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de obra. É exatamente o que está no item 1. Exatamente. Só que aqui, ó, bem grandão, cabe delegação. Delegação para quê? Para aquelas autoridades que eu mencionei na questão 1. Então, cabe delegação. Para quem? Para as autoridades, vou botar assim, ó, mencionadas, porque você já sabe quem são. Não tem para onde correr. Cabe delegação para as autoridades mencionadas. Você já sabe isso. Só que olha o que a questão traz, que é o que? Indelegável. Isso é o item que torna a questão de número 2 como uma questão errada. E note que são detalhes. Se você não tiver atento, se você não tiver atento aos detalhes, você vai embora, você perde a questão. E aí você começa a comprometer o seu sonho da aprovação se você perde questões por falta de atenção. Então foca, foca, foca para acertar a questão. Show de bola? Vamos continuar aí nossa jornada. Vamos puxar de logo a questão de número 3. Questão 3, você 100% aqui comigo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questão de número 3. Vamos ver o que é que a questão nos traz. A questão de número 3, ela é interessante justamente para que você saiba como olhar a questão. Porque, principalmente quando traz uma observação como da questão 3, então vamos lá, CESP, SEBRASP. Às vezes você perde uma questão por falta de perspicácia, ou seja, lhe falta, em alguns momentos, experiência para você resolver a questão, justamente para você não ser surpreendido por ela. Olha só, a competência privativa do presidente para iniciar o processo legislativo das leis ordinárias e complementares não pode ser delegada. Gente, essa questão é uma questão das atribuições do presidente, assim como uma questão sobre o processo legislativo. Quando eu pego a questão, ou quando eu pego a Constituição, melhor dizendo, a gente tem lá o artigo 80, em seu inciso 3. Então, quando eu pego o artigo 84, lá no inciso 3, qual é o detalhe que nós temos? Compete privativamente ao presidente da República
Olha o inciso 3. Presta atenção. Iniciar o processo legislativo. Só que quando eu falo a palavra iniciar, eu estou me referindo a uma fase do processo legislativo, que é uma fase chamada de fase de iniciativa. Essa fase de iniciativa tem alguns casos que a iniciativa ela é exclusiva do presidente. Então, se eu pego, por exemplo, o artigo 61, em seu parágrafo especificamente primeiro, nós temos exatamente assim, ó, que são de iniciativa exclusiva do presidente da República. É bacana a gente trazer isso para você visualizar a dimensão do que eu estou trazendo aqui. Vamos lá, ó. São de iniciativa privativa do presidente. Deixa eu só tirar esse ponto aqui para a gente colocar bonitinho. Pronto. Olha só. Quando eu boto se iniciar o processo legislativo, deixa eu só dar mais um enter aqui para não ficar sobreposto. Pronto. Então, esse iniciar o processo legislativo é uma fase de iniciativa. Então, nós temos aqui, ó, vários itens especificamente relacionados ao presidente. Agora sim. Então, é uma fase de iniciativa. Esses itens aí, ó, só para você ter noção, são todos de iniciativa do presidente. Não importa. Quando eu falo de uma fase de iniciativa, tem que estar claro na sua cabeça que eu estou falando de quê? De lei ordinária e de lei complementar. Porque eu estou falando de iniciativa para projetos de lei. Isso é muito importante, ó. Ó, são de iniciativa do presidente as leis. Está muito claro aqui o termo, ó, as leis. E quando eu falo de leis, estou falando da iniciativa de projetos de lei ordinária, bem como de projetos de lei complementar, dependendo do que a Constituição determine. Porque senão a gente cai no conto do vigário e imagina que é só a parte da lei ordinária. É tanto a ordinária quanto a lei complementar. Então, compete privativamente ao presidente para iniciar a competência privativa, melhor dizendo, do presidente da República para iniciar o processo legislativo é privativa, aqui, ó, compete privativamente iniciar o processo legislativo. Envolve leis ordinárias e leis complementares, acabei de dizer isso aqui. Ó. E não pode ser delegado, isso é verdade, porque isso está no inciso 3, como eu descrevi aqui, ó, inciso 3. As atribuições delegáveis do presidente da República envolve quais incisos, professor? O inciso 6, o inciso 12, então, essa parte da organização da administração, que foi na questão 2. O 12 é o que eu falei na questão 1, que é a concessão de induto. E nós temos o 25, só que no caso do 25 é só a primeira parte, não é o 25 inteiro.
Então, note que esse é o inciso 3. Então, quando eu digo que não pode ser delegada, realmente não pode. Estou trazendo aqui para o campo de se tornar uma questão correta. Perfeito, gente? Então, a questão 3 trata-se de uma questão corretíssima. Não dá para perder a questão. Fechado? Então, print na tela, print na tela, print na tela. Vamos que vamos. Gente, conta aqui nos comentários como é que tem sido para vocês essa maratona. Nós já estamos chegando na metade delas, né? Hoje, terça-feira, nós já estamos na questão, ou no simulado 3. Só falta quarta, quinta e sexta. Está chegando a prova. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Eu quero você 100% focado ou focada comigo. Vamos lá? Show de bola? Conte aí para mim nos comentários como é que tem sido a experiência para você. Falei também da importância de você já estar na cabeça do seu próximo passo. O que é que você vai fazer na segunda-feira? Dar esse próximo passo é fundamental. Dar esse próximo passo é fundamental. Então, conte para mim no WhatsApp qual é o seu próximo passo, o que é que você está perdendo, o que é que você está tendendo a fazer. E se de alguma forma tiver alguma dificuldade, manda mensagem para que a gente faça uma avaliação, uma análise inicial de perfil estudantil, isso para quem não é acompanhado por mim, seja pelo método, seja pelo AV Coaching. Tá certo? Fechado? Outro detalhe importante é que no próximo sábado, ó, vamos lá, próximo sábado, nós temos um grande compromisso marcado. No próximo sábado, nós teremos o aulão de véspera. Então, qual será a data? Próximo sábado, dia 7/12, início às 8 da manhã. Você pode consultar minha equipe para que você tenha já todo o cronograma, já está tudo definido, que horas que cada professor ingressa, tá certo? Então, o início será às 8 horas e será um evento online, ao vivo, através do Zoom. Não será pelo YouTube, tá bom? Será ao vivo pelo Zoom e só vai ter acesso aquelas pessoas que estiverem matriculadas. Chamando a atenção que quem é do método, quem é do AV Coaching, não precisa se matricular, é uma cortesia, tá certo? Você já vai ter o acesso, já faz parte aí do que a gente preparou para você desde o início, para você que está 100% aqui seguindo o acompanhamento do professor Alan. Então, as matrículas no 71984244057. Se tiver alguém da equipe também aqui disponível, vai colocar aqui no chat, tá, o link de matrícula. Lembrando que nós viramos o lote, nós estamos no lote 2, mas atenção, até antes do aulão, esse lote 2 ele vai finalizar e a gente já vai ter um novo lote, tá certo? Então, atenção para aqueles que querem pegar, que já perderam o lote 1 e querem efetivamente ter acesso ao lote 2, aproveite para fazer isso nesse momento, não deixa para fazer depois. Lembrando que no próximo sábado eu estarei com dicas finais de direito constitucional e direito administrativo. São os lembretes que vão cair certamente no outro dia, que será o dia da sua prova. Fechado? Bacana? Então, show de bola. Tá aí o que você precisa fazer. Não dá para esperar. Tá? O aulão, ele tá aí. Aliás, quem é que gosta? Quem já participou do aulão? Coloca aqui embaixo, escreve aqui nos comentários. Como é que foi para você este impacto de participar de um aulão de véspera? Manda para a gente aqui, para que os outros, aquelas pessoas que não sabem como é que funciona, mas possam de fato entender a importância, a dimensão de ter acesso a um ponto como esse. E aqui está a maratona de simulados, hein? De simulados. Até seria bom de súmulas, mas aqui é maratona de simulados. Corrigindo aí agora, tá certo? Então, nas questões iniciais ficaram simulados, foi, não acredito, não acredito. Beleza, gente, valeu aí pelo aviso. Então, vamos lá para a próxima questão. Vamos para a questão
de número 4. Então, nossa maratona apareceu aqui o nome de simulados, professor Alain. De simulados, professor. Tá broco, professor? Vamos! Vamos para a questão 4, meu povo. Então, na questão de número 4, da nossa linha CESP, SEBRASP, vamos visualizar o que é que nos espera. Na questão especificamente de número 4, o que que ela nos traz? Também questão massa. O que que você tem que tomar cuidado aqui? Qual é a função do Poder Executivo e qual é a função do Poder Legislativo? A dica que eu lhe dou nesses casos é você olhar o verbo, ou uma linha relacionada a eles terem efetuado uma substantivação, se é que existe. Substantivar, ou seja, ao invés de botar autorizar, colocar autorização, ao invés de colocar controlar, colocar controle. Então, compete ao presidente da República. Primeiro ponto é o que que eu quero. Compete ao presidente, na condição de chefe de Estado, proceder à autorização de guerra no caso de agressão estrangeira. Tem que estar muito claro que quando eu falo da chefia de Estado, eu estou me referindo ao que, professor? A representação do país nas relações internacionais. Representação do país nas relações internacionais. Isso tem que estar claro. Alan, quando eu falo especificamente da autorização para a declaração de guerra, eu estou falando de um aspecto de cunho internacional. Então, realmente é na chefia de Estado. Quando eu falo em guerra, quando eu falo em guerra, no caso de agressão estrangeira, aqui é cuidado total. Por que cuidado total? Porque especificamente tem um que declara e tem o outro. Um declara e o outro aprova essa declaração, vamos dizer assim. Então, quando eu falo desse ponto, a gente precisa entender que o declarar a guerra, no caso de agressão estrangeira, é uma atribuição do presidente da República. Esse ponto aqui, ele encontra guarida no artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Artigo 84, inciso 19. Então, compete ao presidente declarar guerra no caso de agressão estrangeira. E pode ser o quê? Autorizar, só que ele precisa, esta declaração, ela precisa ser caneta brega. A gente vai dizer assim, ó, que depende de
autorização ou de referendo do Congresso Nacional. Este último, né, no caso de estar em recesso neste período. Então, isso aqui vai se dar no caso de ter sido efetuada no intervalo das sessões legislativas, justamente para indicar que é o momento de recesso. Então, cabe ao Congresso Nacional, autorizar. A autorização, note que é um verbo de controle, eu estou diante de uma fiscalização. Autorizar. Congresso Nacional, competência exclusiva. Então, quando eu falo Congresso, é deputados e senadores. Competência exclusiva. Guarda essa informação, constrói o esquema na sua cabeça, porque fica massa, gente. Quando você faz isso, fica show de bola. Fez isso? Então, compete ao presidente proceder à autorização de guerra no caso de agressão estrangeira? Não, não é autorização. Então, o presidente, ele faz o quê? O presidente, ele declara a guerra. Agora, autorizar é o Congresso Nacional. Declarar é o presidente da República. Questão de número 4, portanto, se trata de uma questão errada. Galera, a aula chegando ao fim, hein? Já está perto de chegar ao fim. Se você ainda não deixou a sua curtida na aula de hoje, no simulado de hoje, qual é a linha? Já sabe, já sabe, já sabe. É que a reprise ela não fique disponível, tá? Para a reprise ficar disponível, você já sabe que todo mundo, 100% que está aqui, precisa ter curtido o vídeo. Fechou? Vambora, que o povo já está dizendo aqui, vai começar a minha aula do curso de questões, da turma de questões. Galera do Acerte, overdose total de tanto material de qualidade, de tanto ponto nessa reta final. Galera do Método, galera do Acerte, galera do AV Coaching, reta final recheada de questões, tá? Vamos para a última questão do nosso simulado de hoje, do nosso simulado de número 3. Vamos fechar com chave de ouro? Massa, vamos fechar, vamos fechar, vamos fechar. Para que a gente possa fechar com chave de ouro, deixa eu ver só se eu dei o print. Vamos para a questão 5. Então, quando a gente analisa a questão de número 5, essa questão nos traz para que a gente olhe para a questão 5, a gente precisa entender que existe um estado novo, que é o estado de calamidade pública de âmbito nacional. Olha só o que a questão de número 5 ela nos traz. Importante a questão aí do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi onde a CESP escolheu cobrar isso. Então, é prova de tribunal, gente. Prova de tribunal, o aperto ele é grande. Então, se liga aqui para você não perder a questão. Então, vamos lá, CESP, Sebrasp, massa. Vamos ver o que é que a questão 5 ela nos traz. Vamos para o detalhamento dela, tá certo? Bom, no desenrolar, no detalhamento da questão, o que é que a gente precisa ver? Julgue o item seguinte, relativos ao poder legislativo e ao poder executivo e as funções essenciais da justiça. Olha só, gente. Você não seja pego de surpresa. O Congresso Nacional somente poderá decretar o estado de calamidade pública após proposta privativa do presidente da República. Esse tipo de questão,
Eu preciso primeiro lhe dizer que foi fruto de emenda constitucional, e aí eu preciso comparar o artigo 84, atribuição do presidente. Então vamos lá. Análise das atribuições. Na análise das atribuições, o que é que a gente vai precisar entender? Que nós temos uma atribuição que é do Congresso Nacional. Então, a atribuição do Congresso Nacional. E nós temos uma atribuição do presidente da República. Ambas serão feitas com base em artigos da Constituição. As atribuições do Congresso Nacional, ela vai encontrar uma guarida no artigo 49. Esse artigo 49, ele vai ter um inciso específico, lá que é o inciso de número, é o inciso de número 18. Esse inciso 18 foi incluído pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Então, no período aí do cenário pandêmico, a gente precisa entender todo esse contexto, né, de surgimento. É importante você ver isso, ó. Esse é o artigo 49 da Constituição Federal, que vai trazer as atribuições do Congresso Nacional. Massa, professor entendido. Então, aqui é o Congresso Nacional, nesse primeiro item. Deixa eu só colocar aqui, ó. Artigo 49. Já sabe que eu estou falando da Constituição Federal. Agora ficou melhor. Já saiba, ó, que aqui, ó, eu estou falando do Congresso Nacional. Já quando eu pego o presidente da República, eu vou lá para o artigo 84. O artigo 84, ele também, lá no inciso 28, ele vai ter um ponto importante aqui. Então, vamos lá, artigo 84, você já sabe que é da Constituição Federal, e ele vai trazer esse item. Atribuição de quem agora? Do presidente da República. Ó, aqui eu estou falando do presidente da República. Note que compete ao presidente propor ao Congresso a decretação do estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos artigos 167b e seguintes. Então, aqui eu preciso olhar, porque no artigo 49 ele fala decretar o estado de calamidade pública no âmbito ou de âmbito nacional previsto no artigo 167b e seguintes, até o G. Então, eu preciso saber o que está lá nesse 167b. Então, eu preciso olhar, porque 167b ele vai trazer exatamente a linha de como é proposto esse estado de calamidade pública de âmbito nacional. Então, ele é muito claro. Durante a vigência do estado de calamidade pública de âmbito nacional, decretado pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do presidente, a questão ela traz exatamente isso. Esse item aqui, opa, importante a gente colocar também aqui o do presidente, artigo 84,
inciso 28 da Constituição Federal. Então, isso vai seguir a simbiose, a harmonia desses dispositivos. Então, o Congresso Nacional, somente, a maldade vem aqui, né? Vem nesse somente, poderá decretar o estado após proposta privativa do presidente da República. A proposta é privativa do presidente por iniciativa privativa, é muito claro, durante a vigência do estado de calamidade decretado pelo Congresso por iniciativa do presidente, é uma interpretação que a CESP vem adotando. Então, a questão de número 5 é uma questão corretíssima, gente. Questão 5, questão correta, não tem para onde correr. Assim, nós fechamos com chave de ouro mais um grande simulado, chamando a atenção que você não pode estar comigo apenas ao longo dos simulados. Você precisa estar comigo todo santo dia. É por isso que nós temos diversas redes sociais. Tem gente que está aqui comigo e está aqui até agora, mas ainda não se inscreveu no canal e não ativou as notificações. Então você vai perder tudo que tiver extra, tudo que tiver novo e que por alguma razão você não receba pelo WhatsApp, você não receba pelo Instagram, você vai acabar perdendo. Então é fundamental você saber que nós temos podcasts todo santo dia, que nós temos isso de segunda a sexta. Você tem materiais novos aqui no YouTube, mas você só vai saber disso tudo se você tiver inscrito ou se você tiver inscrita no canal. Se você não está inscrito ou inscrita, não tenha dúvidas que você está perdendo materiais que são preciosos. Chamando a atenção que no Spotify, ó, 6 e 6 da manhã, todo dia podcast novo, segunda a sexta, e meio-dia a resolução comentada. Nessa semana que a gente está fazendo a maratona de simulados, que eu suspendi as questões para que a gente possa focar aqui 100% efetivamente na nossa maratona. No YouTube ainda, nós temos diversos momentos de simulados. Em regra, eu faço às quartas-feiras, 14h30. Inclusive, eu queria que você botasse aqui nos comentários, já perguntei isso ontem, mas vou perguntar de novo. Coloca aqui nos comentários para vocês. Eu tenho feito 14h30 da quarta e sábados 9 da manhã. Mas eu queria saber de vocês, esse horário 18 horas ficou melhor ou ficou pior? Prefere o anterior, prefere esse? É importante eu ouvir cada um de vocês. Fechou? Eu vou ler os comentários posteriormente. Beleza? O WhatsApp. O WhatsApp, ele tem um grande objetivo, que você externe de forma individual o que é que você precisa para alavancar a sua jornada. Quais são as dificuldades que você tem sentido na jornada de preparação. Então, eu só consigo saber das suas dificuldades se você disser sobre elas. Então, se você não quer dizer aqui, se você não quer dizer para todos no chat, manda mensagem para mim no WhatsApp, tá certo? Diz assim, professor, preciso de ajuda, preciso de uma análise de perfil estudantil. Aí sim eu vou lhe dizer todo o funcionamento, como é que ocorre, fechou? Tem pessoas que preferem me mandar pelo direct do Instagram, pode ser? Pode. Manda mensagem para que eu saiba que você está precisando de ajuda. Fechado? Além disso, Telegram, aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Telegram, muitas questões diariamente. Quem é que está no Telegram aí, galera? Fala aí, fala aí, fala aí. Quem é que está no Telegram, meu povo? Fala aí, fala aí, fala aí. Telegram, o horário aí das postagens, bem como das respostas comentadas. Se você ainda deseja dicas de aumento de produtividade e de performance, é o meu perfil, prof.alanvinicius. Se quer dicas de questionário administrativo, aí é o perfil do Acerte Concursos. Além disso, você não pode ficar de fora se você quer ter acesso aos nossos cursos, forma presencial em Salvador, no Iguatemi, online ao vivo, pelo Zoom, ou online com aulas gravadas, você merece, pelo seu engajamento, que você tenha uma condição diferenciada. Então, eu e a minha equipe, nós criamos para você um cupom de desconto. Para você ter acesso a esse cupom de desconto, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp da minha equipe, vai dizer assim, sou aluna ou sou aluno do professor Alan Vinícius
e vai dizer a rede social, no YouTube, no Instagram, no Telegram, especificamente no Spotify, manda mensagem, diz que é meu aluno, que é minha aluna, assim a minha equipe vai fazer uma concessão especial para você em termos de descontos. Um grande abraço, gente. Amanhã, impreterivelmente às 18 horas, nós teremos o simulado de número 4 relacionado à nossa maratona de simulados, reta final, com todo engajamento, com todo foco no seu sonho. Aqui no Acerte é assim, aqui no Método é assim, aqui no Avicoaching é assim. Nós estamos 100%, 150%, 200% engajados com o seu sonho. Fechado? Um grande abraço, estamos juntos. Deixa nos comentários como é que foi a aula de hoje para você. Valeu! Uma aprovação! Valeu! Grande abraço!